Jesus comparou o reino dos céus a algumas figuras de linguagem para poder conversar com as pessoas, para poder, porque como o reino de Deus não é dessa terra, o reino dos céus, Jesus precisava fazer algumas peripécias para poder abaixar o nível de conhecimento que ele tem. A sabedoria dele é tão infinitamente maior que a nossa, que fica difícil, se ele fosse rebuscar muito nas palavras, nós não entenderíamos. Então ele trazia figuras bastante acessíveis para que nós possamos conversar com Deus. Até mesmo se você se ajoelhar e começar a tentar falar com Deus e não conseguir, até assim o Espírito Santo está transmitindo para ele os seus gemidos, o seu choro, está transformando ali em palavras e Deus está entendendo o que você quer falar. E conforme Jesus foi tendo problemas aqui para poder dar uma explicação do que estava se comparando o reino dos céus, ele contou sobre um trabalhador, um dono de terras, possuía uma vinha e ele saiu a contratar homens para trabalhar nessa vinha. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? Começou a contratar os homens para trabalhar ali na vinha e ele falou assim, o reino dos céus é semelhante ao dono de uma terra que saiu a contratar trabalhadores para sua vinha. E ele passou na praça e na primeira hora e depois na terceira hora e encontrou os homens ali que ficavam à disposição para serem contratados e combinou um salário de um denário. Denário é o salário do dia, é a moeda que pagava o salário de um dia de trabalho. E ele contratou e combinou por um denário para eles trabalharem o dia todo. E eles foram e começaram a trabalhar. E depois ele passou a quinta hora do dia, a sexta hora do dia e contratou mais, porque a vinha é grande e ele contratou mais. E depois, na hora 1/10, faltava um pouquinho só para terminar a diária, ele passou na praça, ainda tinha homens lá. Aí ele, 1 hora dessas vocês não foram contratados? Aí eles, porque não passou ninguém aqui para nos contratar. Ele, então vai para lá, trabalha na minha vinha e eu vou acertar o salário com vocês. Aí quando chegou no final do expediente, ele chamou o funcionário dele e falou, começa a trazer os trabalhadores e acertar com eles. Traga primeiro os últimos que foram contratados, dá um denário e vai pagando até os primeiros. Aí os primeiros ficaram observando e aí eles falaram assim, pô, não é possível, a gente tá aqui esperando para receber mais, porque os que trabalharam só 1 hora receberam igual. Aí o dono da vinha falou, eu não contratei vocês por um salário que foi combinado? Eu estou dando o combinado para vocês. E agora vocês estão aí resmungando, estão aí escandalizando, resmungando, falando mal. Aí Jesus conclui falando, é por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque combina uma coisa, tá certo aquilo que vai ser pago, tá certo a recompensa, e as pessoas ficam olhando para o outro, olhando quanto é que o outro está recebendo, quanto é que foi combinado, querendo saber das coisas. E aí Jesus falou, é por isso que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É aí que é colocado
É essa a colocação dessas palavras.